Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é professora Louise Helena e agora a gente vai começar com mais um vídeo dessa série de vídeos que eu estou produzindo sobre defesa remota, tá certo, pessoal? Então, assim, o primeiro vídeo que vocês têm acesso aí na minha lista fala sobre o processo inicial de como você se organizar para fazer a defesa. Agora a gente vai para partes mais profundas, né, de como, na verdade, construir a apresentação. Veja só, essa série, ela é organizada da seguinte forma. A gente tem 2 vídeos, que essa parte 1 aqui eu separei em 2 momentos. Vou pegar meu pointer virtual aqui, que eu gosto desse apontador virtual. Essa parte aqui foi separada em 2 vídeos, tá, para vocês, sobre como é a defesa e como fazer essa defesa no Google Meet. E agora a gente vai ter aqui, ó, essa segunda parte, que é antes da defesa. Como preparar a apresentação para fazer a defesa, tá certo? E depois eu vou mostrar aqui esse terceiro vídeo, que é depois da defesa, documentos, né? Os documentos que vocês vão precisar. Tá bom? Então vamos começar? O que é que vai ter aqui nessa aula de hoje, antes da defesa, a apresentação? Então, eu vou mostrar para vocês a apresentação oral e os elementos da apresentação oral, o comportamento na apresentação, que é importante, e como criar apresentações no Apresentações Google, que fica tudo já salvo na internet. Então, é mais fácil porque você não precisa levar pendrive, mas, né, se você precisar, no caso de ficar no lugar onde não tem internet, você precisaria estar com o pendrive. Mas como a gente está falando de uma defesa remota, essa defesa remota só acontece se tiver acesso à internet de qualidade. E vai ter uma partezinha de bônus que eu vou colocar para vocês, que é utilizando uns templates fantásticos do SlideGo e imagens de excelência, que eu vou mostrar para vocês também quais são essas imagens e onde vocês podem pegar, principalmente o pessoal que é das ciências da saúde, que é principalmente o foco dessas apresentações, mas servem para todas as áreas, tá certo? Então vamos lá. O que é uma apresentação oral, pessoal? O que é? Olha, eu fiquei bem na cabeça do rapazinho de novo. Pronto. O que é essa apresentação oral? É uma breve explanação, né, sobre um tópico específico para um grupo de ouvintes. No caso, o grupo de ouvintes vão ser as pessoas que vão assistir à sua defesa. E essa apresentação tem como objetivo transmitir o conhecimento ou estimular uma discussão. Na verdade, vai transmitir o conhecimento que você tem adquirido e que tem construído ao longo da sua carreira acadêmica para estar com esse trabalho de conclusão de curso, seja esse curso um curso de graduação, de mestrado ou de doutorado, tá bom? Então, essa é a apresentação oral, tudo bem, mas ela é composta de quê, na verdade? Ela é composta de conteúdos de excelência, que é o que você vai mostrar na sua pesquisa, de qualidade nos recursos gráficos, ou seja, você vai ter que ter fontes confiáveis e vai ter que ter boas figuras, uma boa composição de cores para fazer esse slide e a postura e desenvoltura do apresentador, mesmo que remotamente, porque por mais que a gente não esteja juntinho lá vendo vocês, a gente consegue, através da entonação da voz, através da postura, através do vídeo, entender se você está nervoso, se você está seguro, se você não está, e até se você está cometendo equívocos, se você está escondendo alguma coisa. Então, a apresentação, ela não é feita só do slide, e o slide por si só, feito de qualquer forma. Não, ele precisa estar bem formatado, bem arranjado, e você precisa estar preparado para a apresentação. O interesse, né, manter o interesse do público é muito importante nesses casos. Por quê? Porque o que você está expondo é, de fato, aquilo que é de mais precioso num momento como esse. Então, manter o interesse pelo público, para que você tenha o interesse do público, na verdade, você tem que ter qualidade nas informações que você está passando e você tem que ter fontes confiáveis para utilizar aquilo ali. Então, se você for fazer uma apresentação do TCC, todos os dados que você colocar nessa apresentação, você precisa referenciar. E é bom que você utilize gráficos, que você utilize figuras, porque isso chama a atenção de quem está sendo o espectador, né? O conteúdo da apresentação é o primeiro gancho
para que as pessoas queiram te ouvir. Elas vão ver, elas vão observar, e a banca vai observar muito bem tudo que você colocar naquele slide, naquele conteúdo, certo? E como encontrar o conteúdo de excelência? Como fazer isso, né? Primeiro, delimita-se um tema, que com certeza é o tema do seu trabalho, e aí, delimitando-se esse tema, você pode fazer o arranjo de cores, você pode fazer o template, escolher o template, fazer toda uma história e toda uma identidade visual daquele seu trabalho, né? É importante que você busque em fontes confiáveis, claro, porque o TCC ele é composto de uma série de elementos de referencial teórico e bibliográfico, que, claro, se você utilizou no trabalho escrito, você tem que utilizar as mesmas na apresentação. Precisa ler e organizar as ideias. A dica que eu dou é que você siga a mesma sequência dos elementos do seu TCC na apresentação, porque aquela sequência já é uma sequência pré-definida e bem importante, e precisa despertar o interesse do público através de recursos audiovisuais e através da justificativa e apresentação da praticidade e do que é que aquela sua apresentação tem de importância para a comunidade científica ou a comunidade em geral. Então, a forma como você apresenta o seu conteúdo é essencial. A linguagem precisa ser acessível ao público que está recebendo. Então, não pense que só você que está estudando aquilo todos os dias, né? Não pense que a linguagem que você traz é a linguagem adequada em todos os momentos, porque pode ser que os seus espectadores, inclusive a sua banca, não entendam alguns termos, né? Algumas siglas que você usa com tanta recorrência. Então, é importante você sempre explicar quais são os termos, mesmo que a banca seja uma banca especialista. A utilização de recursos gráficos de alta qualidade e capricho nos detalhes. Você formatar bem o seu slide, você escolher bem as cores, as fontes, é predominante para que o público se prenda naquilo que precisa se prender, que é na qualidade do seu material, e não nas inadequações e nos erros que podem acontecer. Os slides, eles precisam falar por si só. Então, a pessoa que vê o slide, ela pode, ao ouvir você e prestar atenção naquele material, entender completamente sobre a mensagem que você quer passar. O slide ele precisa ser didático. O que mais, pessoal? Os requisitos de um bom slide. Quais são eles? Quais são os elementos, na verdade, que fazem com que um slide seja bacana? Primeiro, ele ser organizado e ter clareza nas informações, não ter muito texto. E esses textos, se virem indicados em tópicos, né? Poucos tópicos, para que eles sejam um gancho para que você possa falar, para que você possa dissertar sobre aquele assunto. Já que você construiu o TCC, você tem que ter segurança para falar sobre ele. Então, você tem que usar tópicos que façam com que você se lembre sobre aquele assunto que você quer desenvolver na sua fala. E é por isso que é importante treinar a apresentação antes. Fluxogramas são muito importantes para você realizar essa atividade, principalmente na parte de metodologia. E o que é um fluxograma? São essas caixinhas onde tem conexões e setinhas que mostram as etapas de um processo. É importante você utilizar esses fluxogramas também para deixar mais claro, às vezes, alguns aspectos. Ilustrações de boa qualidade, que eu vou mostrar para vocês depois um site com várias dessas ilustrações maravilhosas, e cores harmoniosas, que não sejam tão chamativas, mas também que não seja aquele slide monótono, só branco e que não tenha destaque para nada. Claro que existem correntes que dizem que um slide branco e uma fonte preta é de tudo que a gente precisa, mas eu não sou adepta desse estilo, por isso que eu estou defendendo essas outras vertentes, tá bom? Então vamos lá. Você é o ponto mais importante. Por quê? Por mais que você tenha um slide bonito, por mais que você tenha uma bela apresentação, a sua oratória, o seu controle emocional, a sua postura e os seus gestos vão compor aquilo que é a apresentação. Então, você tem que estar bem. Você é o ponto mais importante. Não adianta ter um slide perfeitamente formatado se eu não tenho um orador preparado e se comportando da maneira mais coerente possível para aquele momento. Então,
vocês têm que passar para a pessoa que estão ouvindo credibilidade e segurança no discurso. E como é que a gente consegue isso? Estudando a apresentação e estudando o trabalho na íntegra. E não só ele, como também as outras fontes que embasam aquele trabalho. Então, estudando e prevendo, junto com o seu orientador, quais são as possíveis perguntas que podem surgir a partir da explanação. Observar criticamente que o seu trabalho ele tem falhas. Então, quais são as falhas que provavelmente vão ser acentuadas no discurso da banca? Se preparar para isso, né? Se preparar para as perguntas. Ver um cenário não de uma forma de adiantar problemas, mas sim de se preparar para esse tipo de situação e não ficar tão nervoso, né? Então, o controle emocional, a forma como você fala, a postura. Ah, professora, mas eu não vou estar lá. Como é que eu vou ter uma postura? Mas você vai estar sendo apresentado no vídeo. Então, a forma como você se portar, a forma como você estiver vestido, tudo isso vai influenciar na forma como a banca, os espectadores vão entender, compreender e prestar atenção em você, certo? A apresentação, seja ela de um projeto, de uma ideia, do TCC finalizado ou do projeto de TCC ou um seminário, ela tem que ser um complemento das suas falas. Por isso que eu falei no slide anterior que o mais importante é você. O slide ele tem que lhe dar um apoio para você dar o pontapé inicial e falar. Vocês vejam que eu estou utilizando toda a minha apresentação como um pontapé para a minha fala, mas eu não me prendo no texto que está aqui. Da mesma forma, vocês não devem se prender. Agora, vocês não podem divagar a partir desses pontos. Então, vocês têm que deixar pontos bem delimitados e têm que lembrar exatamente aquilo que vocês querem contribuir naquela apresentação com a fala de vocês. Por isso, o treinamento anterior é muito importante. As imagens da sua voz são as mais impactantes formas de passagem do conteúdo, muito mais do que o texto. Então, as imagens que você utilizar, as cores que você utilizar e a forma, a entonação que você utilizar são muito mais impactantes para nós, os espectadores, do que o próprio slide, a beleza do slide. Perceba que nos momentos em que eu estou falando aqui nessa apresentação, a maioria deles você está olhando para essa bolinha aqui, né? Por quê? Porque é mais interessante para o espectador ver o que está acontecendo, aquilo que está se movendo, a pessoa sempre falando, a pessoa gesticulando. Então, é melhor assim. Quando a gente tem aquele slide estático, que eu também gosto de fazer, onde a gente só escuta a voz da pessoa, aí a gente passeia mais pelo slide, olha, lê. Mas quando não, a gente se foca em quem? A pessoa que está falando, por mais que tenha as informações no slide, tá bom? Então, lembre-se disso. O slide ele deve ser seu amigo e não seu inimigo. Você tem que usá-lo a seu favor. Faça de uma forma que ele consiga lhe ajudar e não te atrapalhar, como eu já vi em alguns momentos que a pessoa coloca tão poucas informações no slide que acaba se perdendo. Então, o slide ele tem que ser aquela muleta da apresentação, para que a gente não se esqueça daquilo que é importante. Definindo um roteiro de apresentação. É importante que você defina um roteiro de como será a sua apresentação, né? Quais são os elementos? Você vai utilizar um vídeo? Você vai utilizar uma música? Você vai utilizar um áudio específico? Então, pense em tudo nisso antes, né? E pense de que forma isso vai aparecer no modelo remoto. Porque, algumas vezes, algo que se projeta no seu computador não vai ficar audível para a pessoa que está do outro lado. Então, preste atenção nesses quesitos. A construção do slide é a última etapa do processo. Você não vai começar um TCC do slide. Tem gente que diz assim, professora, eu já quero começar a fazer a minha apresentação. Gente, não adianta. Primeiro você tem que fazer o trabalho completo. Depois que você faz todo o manuscrito que envia para a banca, aí você vai trabalhar na apresentação. E é necessário se planejar antes para saber quais são os pontos que são mais importantes. O conteúdo a ser ministrado, os materiais a serem utilizados e não construa um Frankenstein. O que é que eu estou querendo dizer? Você não pegue pedaços de várias apresentações e junte numa apresentação só e apresente, né, de qualquer forma. Por quê? A banca vai perceber que você simplesmente juntou pelas fontes, pelo desarranjo e pela sua falta de conexão com aquela apresentação. Então, não faça isso. Construa a apresentação do zero. Se você tem outros materiais que você pode utilizar, você pode incorporar na apresentação, mas de uma forma
harmoniosa, homogênea, certo? E tenha muita atenção nos exageros, se vai ter exagero na fala, ou numa figura, ou numa cor, enfim. Vejam só o que é que a gente tem aqui. Eu coloquei como exemplo um slide como esse. Esse slide ele tem vários problemas na minha concepção. Vejam só. Aqui a gente tem um fundo que é extremamente conflituoso, muita cor, muito exagerado. Nós temos formas diferentes, de cores diferentes, passando a informação. Nós temos uma imagem aqui que ela está achatada. Nós temos um GIF, né? Uma animaçãozinha que não tem nada a ver. E preste atenção que provavelmente vocês nem leram o que tem nesse slide. Por quê? Porque o que chama mais atenção é como ele é poluído de todas as formas. Então, tudo o que eu poderia estar falando sobre ele, vocês não estão prestando atenção ou não estão lendo, porque vocês estão tentando assimilar essa quantidade de informação. Eu vou mostrar a versão desse slide limpa, como eu faria numa apresentação. Veja só. Muito mais simples. E agora você consegue ver, consegue ler. Pouco texto, imagens limpas e de boa qualidade. A dica que eu dou para vocês utilizarem, antes de eu mostrar esse banco de imagens que eu vou mostrar para vocês, é utilizar a palavra em inglês e o PNG. PNG é um formato de imagem que é um formato de alta resolução e de qualidade. Então, se você estiver procurando algum elemento, por exemplo, coração, né? Você bota heart, que é o coração em inglês, procura como é que faz, se você não sabe escrever, e coloca PNG. E aí você vai ter vários formatos de coração aí para botar na sua apresentação, vamos dizer, bombeando o sangue, alguma coisa assim. Então, sempre utilize essa diquinha. Recursos gráficos que são adequados para o momento, não coloque animações que não precisa, não coloque muitas transições desnecessárias, não coloque nada caindo, ou pulando, ou dando cambalhota, se aquilo não tiver um significado para a apresentação, certo? Design do layout limpo. O fundo branco é bom, tem gente que usa, mas tem gente que não gosta. Eu gosto de utilizar o fundo branco com alguns detalhes, porém não gosto de utilizar cores em neon, porque dependendo do computador, do monitor, do projetor, essas cores podem sofrer algum tipo de desajuste, tá bom? E uso parcimonioso de recursos como animações, vídeo, enfim. Aqui é a mesma figura, né, da figura anterior, só que eu usei PNG e coloquei aqui emoji. E aí apareceu vários emojis, eu coloquei esse daqui. Tá vendo como é diferente, né? Essa daqui, que eu passei anteriormente, olha, tá achatada, com fundo branco, não tá legal. Mas agora tá com alta resolução e a gente tem uma imagem de alta qualidade. É isso que eu tento ilustrar. Não se deve desviar o foco do conteúdo. O slide ele é bonito, ele é bacana, mas o conteúdo dele e a sua fala é o mais importante. Recapitulando, que você deve utilizar, né, como regrinhas. Utilize uma letra de fácil leitura. Geralmente as de mais fácil leitura é Arial e Calibre, são as mais simples. Um tamanho ideal entre 24 e 34, o tamanho da letra. Vai depender aí, claro, do espectador, da distância que ele está da plateia. Como você vai ter uma plateia remota, talvez isso não tenha tanto problema, mas é importante não deixar uma letra tão pequena. Utilize fundos atrativos, mas que não distraiam, que atraiam, mas não distraiam, né? E escolha bem as suas cores, né? Atenção no contraste de cores do fundo com as cores da figura que você está utilizando, né? E, como eu disse, os projetores e os monitores podem distorcer um pouco as cores. Então, tenha muito cuidado com cores muito claras, muito neon, como verde-limão, pink, laranja. Geralmente não se utiliza essas cores. Sombras e contornos apenas quando necessário. Tente deixar a apresentação mais limpa possível.
Quando aleatórios, as animações e as rotações, elas são mais distrações do que atrações. Sempre priorize imagens a palavras. Então, se você puder colocar mais imagens do que texto, é melhor, certo? Porque vai lhe ajudar a dissertar e vai mostrar para a banca que você tem domínio sobre aquele assunto. E cuidado com as interrupções, principalmente nesse modo remoto, porque às vezes a gente deixa a aba do WhatsApp aberta no computador, às vezes sobe uma caixa aqui de uma notificação, deixa a gente nervoso. Então, tenham bastante cuidado, desativem as notificações que ficam aparecendo aqui no cantinho da tela, para que isso não atrapalhe a sua apresentação e para que você não fique nervoso na hora da apresentação. E teste essa apresentação antes de começar, como eu falei no vídeo anterior. Cuidado com o tempo que é disponibilizado, pessoal. Isso é muito importante. Na Facene RN, que é onde eu dou aula, o tempo médio é de 20 a 30 minutos. E isso é pontuado na avaliação. Se ultrapassa disso, a gente já tem como começar a avaliar, decrescendo esses pontos. Então, em respeito ao público e aos demais que estão esperando, porque às vezes o professor tem várias bancas ao mesmo dia, mesmo que estejamos no modo remoto, remotamente ou não, a gente precisa estabelecer um prazo. Então, se a defesa precisa durar em média 1 hora, temos que respeitar. Não podemos fazer uma apresentação tão longa ou tão curta, né? Então, é entre 20 e 30 minutos, no máximo 40 minutos, mas aqui eu vou fechar 30 porque é o tempo máximo de TCC na Facene RN, né? Como é que se divide esse tempo? 1/4 desse tempo, que é o iniciozinho, a apresentação e introdução. 2/4 desse tempo, métodos e resultados, que é de fato aquilo que mais importa. E, por último, 1/4 desse tempo, conclusão e mensagem final. Então, como calcular? Em média, 1 minuto por slide, dependendo de como você vai construir a sua apresentação. Tem gente que fala mais de 1 minuto, tem gente que fala menos. Não é bom que a gente passe muito rápido os slides. Então, se você é uma pessoa que gosta de falar, que gosta de se debruçar, talvez você precise colocar menos slides na sua apresentação. Tome cuidado. Treine a apresentação antes, para não ultrapassar o tempo. E reserve o tempo para perguntas na banca e demais imprevistos. Então, nunca utilize todo o tempo. Sempre utilize um pouco menos. Se o máximo é 30, faça a apresentação para 25, porque pode acontecer algum imprevisto e você já não ultrapassa esse tempo, tá bom? E existem alguns métodos que podem ser utilizados para a gente fazer a apresentação. Existem 4 métodos. O primeiro, leitura, você lê o slide. O segundo, você memorizar todo o slide. O terceiro, você improvisá-lo. E o quarto, você se preparar anteriormente. Então, eu vou colocar aqui a descrição desses métodos. A leitura é você apenas ler as anotações, os conteúdos dos slides, mas isso é péssimo, porque mostra que você está inseguro e que você não sabe sobre o conteúdo. E um dos pontos mais importantes e mais bem pontuados de avaliação na apresentação oral é domínio de conteúdo e argumentação. Então, se você apenas lê o slide, isso vai ficar como 0. Você não vai ser pontuado, porque você não tem domínio de conteúdo. A banca vai perceber. Então, tome muito cuidado com isso. Esse método de leitura é um fracasso. Memorização, você decorar a fala de toda a apresentação. Tem muita gente que utiliza essa metodologia de você decorar os slides, você memoriza todos os slides e você nem olha para o slide, você só vai falando, independente do que está lá. Qual é o problema desse método? Se você ficar muito nervoso, pode dar um branco na sua cabeça. E aí, tudo aquilo que você pré-programou, você pode esquecer, você pode não conseguir fazer do jeito exato que você estava falando em casa, sozinho, e aí você começa a achar que você não é mais capaz. Então, eu acredito que é um método muito perigoso. Eu jamais usaria, até porque eu não tenho nem capacidade psicológica para relembrar, para decorar de tanta coisa assim. Eu prefiro colocar um ponto
que eu consiga me lembrar e me debruçar sobre ele, do que, de fato, decorar falas. Para mim, não funciona. O improviso, falar apenas o que se lembra espontaneamente. Você coloca 4, 5 slides e aí você vai falando aquilo que você se lembra sobre o assunto. Por que isso é muito arriscado? Porque pode ser que você não contemple todos os pontos que são pré-requisitos para aquela apresentação. Então, você acaba não falando da parte da metodologia, você acaba não falando do cronograma, você acaba não falando dos outros elementos. E aí? Ah, mas é porque eu me esqueci. Então, a forma melhor de você fazer uma apresentação é você se preparando, você planejando e você estudando e treinando a apresentação em casa. Ai, professora, mas eu vou apresentar para quem? Para você mesmo, para os ursinhos da sua cama, para a sua família. Não importa, você tem que treinar antes. Então, treine, se prepare, não decore, nem improvise, nem apenas leia, nem faça outros tipos de artifícios que não a leitura segura e o entendimento do seu trabalho, que é o que vai lhe dar mais segurança e mais tranquilidade. Os aspectos para você se preparar e os aspectos que vão fazer com que você tenha uma boa avaliação. Eu trouxe alguns para vocês. O nível de conhecimento e de interesse do público está atrelado ao conhecimento do apresentador, né? Quanto mais o público sente que aquela pessoa sabe do conteúdo e acredita naquele conteúdo, né, mais bem avaliada a pessoa vai ser. Se ele utilizar adequadamente o tempo e cuidar da aparência, você chamar atenção para a sua aparência, não de uma forma pejorativa, nem de uma forma muito, né, vamos dizer assim, exageradamente arrumado, com maquiagem exagerada, enfim, com uma roupa muito decotada, ou com outros adereços que façam com que a banca chame muito mais atenção à sua aparência física de uma forma pejorativa do que positiva. Eu sei que todas as pessoas têm um estilo e eu respeito muito isso, mas no momento da apresentação de um trabalho científico, a sua aparência física é o que menos importa, é o que menos conta. Então, você tem que estar com uma aparência limpa, tranquila e bem cuidada para mostrar segurança e compromisso naquele processo, certo? Outra coisa, dei uma desformatadazinha aqui, mas não tem problema, vou mostrar para vocês. A linguagem tem que ser acessível, você tem que ter autocontrole e tem que ter bastante cuidado com gírias, com falas preconceituosas, né? O que a gente tem, na verdade, acontecido é que a gente tem, graças a Deus, se desvencilhado de muitos problemas aí relacionados a machismo, a racismo, porque as pessoas têm falado muito menos sobre isso, mas tem que ter muito cuidado. Ah, mulher é assim mesmo. Ah, isso é coisa de pobre. Então, essas frases não devem ser ditas, nem na arguição em nenhum momento. Ah, vocês mulheres conseguem fazer mais isso. Ah, porque homem é tudo igual. Não, gente. Não utilize esse tipo de frase, não há necessidade. Entusiasmo, postura, autocontrole, tudo isso forma uma apresentação muito mais rebuscada e muito mais importante, mesmo que você esteja remotamente fazendo a sua apresentação. Algumas coisas que você deve evitar, tá? Começar a apresentação com mensagens negativas, na verdade. Por exemplo, ai, professores, eu já vou pedir... Nem começou a apresentação, mas já está pedindo desculpa. Ah, eu vou pedir desculpa porque eu não consegui isso, porque eu não consegui aquilo, porque minha internet está assim. Então... Não, certo? Você pode já deixar a banca ciente e tudo, mas não comece a sua apresentação com negativismos, nem demonstrando os pontos negativos do seu trabalho. Deixe que as pessoas notem. Por exemplo, aconteceu esse imprevisto na minha apresentação. Ok, se vocês não gostaram, paciência, vocês viram que foi algo que desformatou e que fugiu do meu controle. Mas eu continuei a apresentação.
Da mesma forma, vocês têm que agir, certo? Então, não comecem negativando, pedindo desculpas e vitimizando, porque isso é muito ruim para a apresentação. Cuidado para não hiperventilar, certo? Se você prestar atenção na sua respiração, você vai ver que se você ficar respirando muito ofegante, você pode, inclusive, perder o controle e até desmaiar. Então, cuidado, respiração pausada. Se você sentir que você está muito nervoso, tenha sempre um copo d'água, uma garrafinha d'água perto de você. Pare, peça uns minutinhos, não tem problema. A banca não vai lhe crucificar por causa disso. Todos já passaram por banca e todos sabem como é. Então, toma um pouquinho de água. Se quiser, desliga um pouquinho a câmera e o áudio. Se acalme e aí você volta. Tudo certo, não tem problema. Cuidado para não falar rápido demais. Tem gente que fala, parece uma metralhadora, né? Blá, 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 fala, mas às vezes falar rápido demais é um sinal de nervosismo. Então, controle a sua fala. Controle a velocidade com que você está falando. Isso, treino, né? Cuidado com falas monótonas. A pessoa fala sempre assim, no mesmo tom, o tempo todo. Não tem emoção, não tem pausa, não tem nada. É sempre aquela mesma monotonia. Não deve ser assim, pessoal. A fala da gente tem que ter altos e baixos, momentos de silêncio, de reflexão. Quando a gente faz uma pergunta sobre o índice de mortes, né? As pessoas estão morrendo com coronavírus. E agora, pessoal? De quem é a culpa? Aí tem aquela pausa dramática. Isso é muito importante. Você falar baixo, você falar alto, você gesticular, é importante, né? Cuidado também com os vícios de linguagem. Eu tenho um vício de linguagem muito chato, que é né. Eu tento evitar o máximo possível, mas nem sempre eu consigo. Mas tentem ficar se policiando para não ficar também com pausas muito longas, tipo não. Se você não tem o que falar naquele momento, você pode silenciar e aí continua falando depois, porque isso transmite mais segurança. Esse né, tá ok, enfim. Tudo isso faz com que a sua apresentação se torne um pouco mais enfadonha. Demonstrar desânimo, a pessoa desanimada, cabisbaixa, com cara de triste, com cara de choro, né? Isso não deve acontecer. Então, esteja preparado e esteja animado para aquele processo. Porque, né? Você está finalizando um processo muito importante no seu processo de trabalho, de formação. E movimentos desnecessários, né? Aquela pessoa que fica assim, se movimentando aqui o computador. Isso não deve acontecer. Por quê? Porque você está no momento em que você precisa de total atenção e você não deve estar para cima e para baixo. No momento presencial, a gente diz para a pessoa não ficar passando na frente do slide, para a pessoa ficar não estático, mas também não passeando demais pelo salão de apresentação, né? Mas no momento remoto, isso também pode acontecer. Você, às vezes, se embananar, você ficar se movimentando demais, mudando de canto, afastando cadeira, inquieto. Então, tudo isso você tem que observar de forma bastante parcimoniosa. O que mais? Outra recomendação que eu dou é que, dependendo do que aconteça, leve as coisas com leveza e bom humor. Porque com leveza e bom humor, tudo funciona, tudo dá certo, né? Então, com um bom humor na medida certa, relaxa o orador e aproxima a plateia da pessoa que está fazendo a apresentação. Controlando a ansiedade, ensaie a apresentação. O que é que acontece? Olha essa imagem como é legal. Por fora, a pessoa tá rindo, assim, com aquele sorriso amarelo, mas por dentro ela tá se descabelando, se matando. Por quê? Porque tá nervosa, porque tá tensa, porque tá, enfim, criando um monte de problemas na própria cabeça. Então, para você não ficar nervoso, as minhas dicas são: ensaie a apresentação, respire pausadamente e controle a sua respiração e tenha em mente que ninguém sabe mais do seu trabalho do que você mesmo, certo? Ninguém sabe mais do que você está falando do que você, porque você fez o trabalho. Então, tenha em mente isso. Além disso, se você achar necessário, procure o NAP da sua instituição, o Núcleo de Apoio Psicopedagógico,
para trabalhar esses medos, essas angústias. Converse com a psicopedagoga, converse com a psicóloga, para que vocês consigam criar ferramentas e estratégias para você utilizar no momento da apresentação. Toda instituição tem um NAP, né? Toda instituição de ensino superior tem um núcleo de apoio psicopedagógico, ou um núcleo parecido, ou um profissional que pode ajudar nesse sentido, certo? E fechando a apresentação com chave de ouro. O que é que você pode fazer para fechar a sua apresentação com chave de ouro? Finalize com agradecimentos. Você pode finalizar com o mesmo slide da apresentação. Pode perguntar à plateia se tem alguma dúvida, se for pertinente ou não. Geralmente em TCC não se faz isso, mas se você quiser. E outra forma de finalizar, além de repetir a capa do slide, é colocar aquele agradecimento, obrigado, e alguns logotipos dos órgãos de fomento, né? Se você tiver recebido bolsa, alguma coisa assim. Então, você pode finalizar de uma forma bem elegante. Geralmente eu gosto de finalizar com o slide de capa. Eu acho mais legal. Uma mensagem que eu quero deixar para vocês, pessoal, antes de eu passar para a segunda parte dessa apresentação, que é quando eu vou mostrar o bônus dessa apresentação, né, os meus segredinhos, essa mensagem que eu achei muito legal. De tudo, ficaram 3 coisas. A certeza de que ele estava sempre começando, a certeza de que era preciso continuar e a certeza de que seria interrompido antes de terminar. Fazer da interrupção um caminho novo, fazer da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sono uma ponte e da procura um encontro. Então, esse texto, né, demonstra que nós devemos ressignificar os momentos que nós estamos vivendo, porque às vezes a gente precisa recomeçar, a gente precisa finalizar tarefas e muito provavelmente no meio das tarefas a gente vai ser interrompido. E com certeza vocês foram interrompidos da jornada de vocês. Vocês estavam pensando em fazer algo que na verdade não aconteceu da forma como vocês queriam. E aí a gente teve que ressignificar e adaptar. E é por isso que eu estou fazendo esse material para vocês, para que isso ajude a vocês no enfrentamento dessa grande missão que é defender esses trabalhos de forma remota. Nesse próximo vídeo que eu vou mostrar para vocês, que eu vou gravar em separado, porque esse vídeo já está um pouquinho longo, né? Eu vou mostrar o que, pessoal? Vou colocar aqui minha imagem aqui no cantinho. Eu vou mostrar como criar apresentações no Apresentações Google, que é super fácil, e como utilizar uns templates bem legais e umas imagens de excelente qualidade, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte do vídeo. Não percam a parte de bônus que vem depois, tá bom? Um grande beijo e até a próxima!